Lado de Fora é um podcast feito por Brisa Kalene e Marcelo Sanoli, explorando assuntos LGBTQIA+, sobre a nossa visão, vinda de uma pequena cidade do interior. Oi, eu sou a Brisa. E eu sou o Marcelo. E a gente tá aqui pra discutir mais um teminha, mais um assunto que a gente acha pertinente falar sobre. Apesar desse assunto já ter sido bastante falado aqui, a gente achou legal ter um podcast exatamente sobre ele. Isso, dá um foco maior, né, sobre esse assunto, que é... Aceitação. Isso, aceitação. Quase que a gente fez um coralzinho aqui. Mas antes, vamos falar onde o pessoal pode encontrar a gente, que a gente esquece. É verdade. Bom, no Instagram vocês me encontram como Brisa Kalene. O meu Kalene é com K. Isso. E o meu é Marcelo Sanoli, normalzinho. E também Lado de Fora podcast é @gmail.com. E também o perfil no Instagram. Lado de Fora podcast. Ó, bem ensaiadinhos. Mas não, né? Mas não. Então, vamos ao tema, né? Aceitação sempre é um tema polêmico. O que aceitar, né? Sempre tem alguma coisa pra dizer sobre esse tema, né? Como você falou, a gente abordou isso no primeiro episódio, falando como foi pra gente, né? Sair do armário. Mas eu acho que a aceitação é mais profundo, né? Tem muito mais coisa, né? Sim. Porque assim, o que a gente falou de sair do armário, na verdade, já é uma aceitação externa, ou não, né? É um pedido de respeito externo. Mas o processo para você se aceitar, eu acho que é o verdadeiro processo de você se descobrir na vida. Que, inclusive, ele dura... ele não acaba na hora que você sai do armário para as pessoas que você ama, não. A gente se aceita um pouquinho a cada dia. É o que eu falei no primeiro episódio, é uma saída do armário todos os dias. É uma aceitação, realmente, todos os dias. Porque a gente é um ser humano e ser humano tá em construção, né? E eu acho que a aceitação é uma construção. Eu já acho também que é um processo de desconstrução. Sim, construção de um ser humano melhor. A gente se desconstrói para construir de uma outra forma. Então, acho que muitas coisas são impostas pra gente, né? Desde a infância, e a gente vai passando pela adolescência, fica jovem. E acho que esse processo de aceitação é muito difícil, às vezes, para algumas pessoas mais, para outras é um pouco mais fácil. Sim, né? Sim. Tem gente que já nasce desconstruído. Totalmente não, sempre vai ter alguma coisa pra desconstruir, mas tem gente que já nasce na frente, né? Sim. Eu acho que esse processo, ele é lento, devagar, mas acho que cada um tem seu tempo e eu acho que quando ele acontece é muito legal o modo como você vive depois desse processo, né? Sim, tem gente que inclusive se descobre só quando uma coisa, por exemplo, só quando realmente acontece de se apaixonar por alguém e se acha totalmente, tipo, está dentro da heteronormatividade. Já teve namorado, já teve, tipo, uma mulher, já teve namorado, já teve noivo, já quase casou, essas coisas, e aí, de repente, se apaixona por uma menina, né? Hoje eu tava vendo um Instagram de uma menina que eu acompanho, que é de um outro canal, que chama Tá Entendida, a Tati, e ela tava falando sobre o filme Imagine Eu e Você, que é exatamente isso. Sim, nossa, foi né? Que inclusive é um dos melhores. É lógico que pelo ano ele tem alguns problemas, mas foi o primeiro filme que a lésbica não morria, né? Pois é, nossa, toda vez. A minha irritação de assistir filme gay na temática é sempre assim. Gay não, lésbico, né? Porque as lésbicas elas sempre morrem. Elas morrem no final, ou não ficam junto, ou alguém vai embora, ou... E aí, nossa, sempre acontece alguma coisa. Esse Imagine Eu e Você veio pra falar assim, gente, vocês podem ser felizes. E é lógico que é um padrão de uma hétero, tipo, com a vida feita, basicamente, mas que se descobre apaixonada por uma mulher. E a aceitação, tipo, leva o filme todo pra ela conseguir, tipo, falar assim, cara, eu gosto de mulher, tipo, nossa, estou apaixonada por ela, sei lá, por isso que a gente cresce numa, tipo, tudo é heteronormativo. Sim. Quando você nasce, se você é menina, já te tacam rosa. O mundo é feito pra isso, né? Exatamente. Tudo é feito pra isso.
Você tá na infância, você vai brincar com brinquedo de menino. Você é menina, você vai brincar com brinquedo de menina. Tudo é rosa pra menina, tudo é azul pra menina. Então eles já colocam você nessa caixinha, já vai dividindo ali. E vai te construindo heteronormativo. Pois né? Isso pra mim me fez sofrer muito. Essa imposição heteronormativa, a falta de informação. Gente, eu sou do ano de 83, então eu fui criança viada nos anos 80. Nossa, e ainda mais num ano que era muito mal visto. Exatamente. Ser homossexual pelo fato da AIDS, né? Do boom da AIDS. Então, nossa, isso aí. Exatamente. Então a galera, você ser homossexual era super errado. Nossa, eu vi homossexual era do gueto. Eu vi um relato tão bonito sobre isso, de um gay sexagenário. Nossa, eu vou procurar depois e te mandar, é muito legal. Ele fala sobre ter sido gay nessa época. Porque aí ele falou ele tava falando de isolamento social. A gente tá numa época de isolamento social, né? E ele falou que essa é a segunda vez que ele sofre um isolamento social na vida. Só que, por exemplo, hoje em dia, nós já somos mais livres. Eu tenho um filho também, isso independe. Mas, por exemplo, os gays que têm 60, 70 anos hoje, eles não têm filhos, eles não têm mais família. Sim, então, o isolamento social deles, dos amigos, é muito duro. Né? Porque eles estão realmente sozinhos. E ele falou um pouco sobre essa vinda da AIDS, que foi o primeiro isolamento social que eles sofreram, sabe? Pois e aí depois o estudo sobre tudo isso é um relato muito legal. É muito bacana ver. Mas então, acho que muito desse lance, né? A gente vem de uma década, né? Eu também sou de 84, de que então a gente era criança nessa época e que ser gay era motivo de... piada. Chacotinha, na TV era motivo de piada. E isso vai construindo, querendo ou não, isso vai entrando na nossa mente de certa forma. Gente, a única gay que tinha na televisão era a Vera Verão. Vera Verão. E tinha a Rogéria, porque era sim, trans, né? Mas a Rogéria, por ela, assim, se você olhar, você não fala que já foi um homem aquilo algum dia. Então ela era mais passável, mas a Vera Verão era caricata. E a Roberta Close, acho que também... Que eu já nem lembro, nossa, olha aí. Acho que eram as únicas, assim, que tinha, né? Mas, assim, a Vera Verão, claro, ela fez um super trabalho. Nossa, ela abriu muitas portas abriu muitas portas, mas era o quê? Motivo de muita piada também para as pessoas, sabe? Pois é. Não, ela era uma figura cômica. Sim, só cômica. Sempre fazendo mais comédia, né? Então, acho que tinha muito disso. E falando, assim, de infância, no meu caso... Eu sou privilegiado, eu falo sempre isso, que eu tive uma família muito boa, que sempre me aceitou, sempre me deu o conforto, né? Mas quando eu era criança, eu lembro que eu brincava muito de brincadeira de menina. Eu gostava muito de pular corda, eu gostava de brincar de boneca. Claro, muitas vezes não deixavam brincar, né? Não deixa ele brincar de boneca, tira a boneca da mão dele, porque isso não é coisa de menino. Mas eu lembro de uma brincadeira assim que eu fazia com a minha prima, que era uma brincadeira bem viadinha mesmo, bem criança viada. Fazia com a Gilcélia, minha prima, inclusive um beijo pra ela, acho que ela não vai ouvir, mas tudo bem. Na casa da minha avó, aqui no interior, tipo, as vós têm um quintal muito grande, então costuma ter muito vaso de flor, assim. E minha avó tinha um puta quintalzão, assim, cheio de flor pra tudo quanto é lado. E eu lembro que tinha uma florzinha rosa, que ela dava 5 pétalazinhas nessa florzinha. E eu arrancava as pétalas, eu e minha prima, a gente passava cuspe nas pétalas e colocava na unha. Meu Deus do céu. Já tinha alongamento de unhas. Tem todo tipo, agora é o floral. Mas eu lembro que a gente passava cuspe assim e colocava nas unhas e ficava, tipo, os dois com aquelas unhas assim, com a mão aberta, tipo, acabei de sair do salão. Ai, meu Deus do céu. Mas era assim, sempre muito escondido, porque se um primo chegasse, já tirava rapidinho, tipo, não fazia nada. Sabe? Então eram umas coisas meio assim, sempre muito podadas, sim, né? Quando a gente é isso que faz a gente crescer acreditando que é errado, né? Tanto que tem pediatras hoje em dia que tem uma linha de raciocínio com crianças que, por exemplo, quando as crianças estão descobrindo a genitália um do outro, eles falam, não assusta. Porque se você assustar a criança, ela vai achar que aquilo é errado e vai crescer com trauma sexual aí.
e complica tudo, né? Sim. Na frente. Não, acontece. Aquele, né? Não vou me entregar mais, não. Não, é que tem muitas histórias, né? Quando a gente é criança, assim, ainda mais aqui que a gente brinca muito na rua, brinca com o vizinho, vai na casa do vizinho. E é muito engraçado. Mas, assim, eu lembro também que eu tinha muita amizade com mais meninas do que meninos também. E eu ao contrário. Aí, ó. Acho que também já é um sinal. Apesar que, assim, eu brincava muito com meus primos, né? Eu tinha muito mais primos meninos do que meninas. Mas eu não sei o que acontecia, que às vezes eles brincavam de algumas coisas e eu não gostava, ou eles deixavam pra trás. Porque aqui a gente brincava muito de ir no meio do mato brincar de guerrinha, vamos supor. Que a gente tinha um pasto perto de casa, ó, bem caipira, né? Aí tinha um pasto perto da nossa casa e a gente brincava de guerrinha de mamona. Não sei se as pessoas sabem o que é mamona. Eu acredito que saibam. Se não sabe, joga no Google aí, gente. E vejam fotos. É tipo coronavírus. Essa comparação. E a gente brincava de guerrinha de mamona com estilingue. E aí a gente ia no pasto e ficava guerreando mesmo com as mamonas. Cego, não? Nossa, batia na cabeça, no corpo. E eu lembro que tinha vezes que eu não gostava de brincar porque eu sempre era mais fraco e claro que eu ia levar a mamonada. Então, assim, mas aí eu ficava na casa da minha avó, só na unha ali, né? Com a Juscelie. Você, Juscelie, saindo do salão. Na unha floral. Mas, assim, eu nunca tive uma repressão tão grande. Sim. Por isso. Mas... Tem crianças que apanham por causa disso. Pois é, mas dentro de mim tinha vez que eu tinha medo. Que nem de tirar as unhas rápidas, porque alguém tava chegando, porque eu sabia que aqui não era uma brincadeira de menino. Sim. Sabe? Mas, sei lá, acho que sempre tem essa poda, né? Sim. Da criança quando tem algum trejeito gay. No seu caso também, né? Eu sou moleque. Eu sempre fui moleque. Assim, empinar pipa, jogar bola, jogava taco. Lá em São Paulo chamava taco, eu não sei aqui como que chama. Acho que é bets. Aqui chama bets. Então lá a gente jogava taco. Porque eu morava em São Paulo, mas eu morava com 8 anos. Até os 8 anos eu morei, tipo, na Penha. Mas com 8 anos eu fui morar num sítio, Cotia, que já é considerado interior, né? Uhum. Mas tipo, 40 quilômetros de São Paulo. E lá como eu morava num sítio, nossa, eu andava de skate no sítio, bicicleta, e eu só fazia coisa que não era de menina. E se me dessem, por exemplo, eu lembro quando meus tios deram 3 camas pra gente, era uma cama de ferro que era uma marca caríssima, que não sei o que, eles deram 2 rosas e uma vinho. Eu queria vinho, eu não queria rosa. Eu briguei com os meus tios porque eu queria vinho, não queria. Mas aí, não, porque vai dar vinho pra mim e aí o meu irmão vai ficar com a rosa, sabe? Então mas assim, é sempre assim. E essa coisa de crescer sabendo que você é diferente, mas você, até então, eu era muito nova pra saber. Você não tem noção. Não, né? lógico que não, entendeu? Até porque ser gay, ser lésbica tem muito a ver com a sexualidade. Exatamente. E quando você não tá adolescente, ainda não tem isso aflorado, então você não sabe, você não tem por que se tocar, nossa, eu sou gay, eu sou lésbica, né? Assim, é por isso que a nossa aceitação ela é um grande trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesmo, sem terapeuta nenhum, porque a gente não sabe que a gente tem um problema, certo? Pelo menos na nossa época, eu ouvi uma frase esses dias que eu achei bem bacana, que hoje a gente tem que fazer terapia, porque os nossos pais precisavam fazer e achavam isso frescura. Pra aguentar eles, porque, né, eles precisavam fazer e achavam frescura. Sim. Mesmo porque psicólogo e psiquiatra mais ainda, mas sempre foi coisa de louco, né? Sim. Se você foi no psicólogo, você tá louco. Até hoje o povo ainda acha isso. Que eu não vou porque eu não sou louco. Exatamente. Lá, sabe? Mas pra mim... Eu não sou doente. Por exemplo, eu tomo um remédio controlado hoje por causa de ansiedade. E pra eu aceitar, que é uma aceitação também, né?
Pra eu aceitar que eu precisava de tomar remédio, que senão eu ia infartar... É um processo. Nossa, a médica foi... Eu acho que foram 3 consultas a médica conversando comigo. Falando, tudo olha, eu sei que você é da área que, tipo, é mais natural, essas coisas e tal, mas aonde você tá, a gente precisa intervir com químico, assim, porque é um processo químico e não sei o quê. Nossa, foi muita conversa, foi muito difícil pra eu aceitar que ia tomar um remédio controlado, um ansiolítico. E quando a gente vê esse lance, né, de ser homossexual, esse processo, às vezes você passa, sei lá, 20, 30 anos... 25 anos, 22, 23 anos, imagina. Num processo, e aí depois, de repente, você tem que voltar pra trás e falar, nossa, não, tem que ser diferente, sei lá, repensar nisso. A gente falando da infância, eu penso assim, claro que muita gente não... a gente tá falando da nossa vivência, mas muita gente não teve essa infância como a nossa. Sim. Eu penso assim, nem todo gay gostava de brincar de boneca. Não, lógico que não. Nem toda lésbica gostava de carrinho, gostava de azul, sabe? Imagina, isso daí é muito particular, meu e seu. Sim. Mas, que inclusive, assim, é por isso que eu falei que tem gente que às vezes, por exemplo, mulheres... eu já tive relacionamentos assim. Mulheres se veem apaixonadas por outras mulheres do nada. E, tipo, aí assusta. Sim. Certo? Uhum, sim, e aí acaba acarretando sofrimento pra todo mundo, porque ela não sabe o que fazer com isso. Você não sabe como ajudar. Você tenta ajudar, mas, sabe? Aí entra a família no meio e essas coisas todas. Porque teve a pessoa que nunca teve trejeito nenhum, nunca gostou de nada, né, do sexo oposto. E, de repente, ela se vê, né, apaixonada por outra pessoa. Inclusive, eu sou casada com uma, assim. Pois é. Super feminina, né? Exatamente. Sempre gostou de coisas muito de menininha. E, de repente, se vê apaixonada por uma mulher, a diferença né? é que a Gi, na hora que ela entendeu que era isso, ela enfrentou. Ela falou, não, beleza, vamos e é isso aí. Tipo, tá aí até hoje, passa perrengue até hoje com isso, né? Mas tem consequências, sofre consequências até hoje com isso. Mas é isso daí, tipo, assume. Agora tem gente que se vê perdido. Com esse susto de tipo, opa, a minha vida inteira eu achei que eu ia casar, ter filho e ia viver minha vida assim com um cara do meu lado e agora, tipo, tá, uma menina, e aí? O que eu sou? Apesar que assim, de repente ela levou vários sustos, né? Eu tô apaixonado por uma menina e uma menina que já tem um filho. Um filho. Ah, não, aí comigo já tem um bônus, né? Muda tudo, assim, né? Já tem um filho, não, tipo... É engraçado isso, sabia? Porque também tem esse problema com mulheres de às vezes olhar e é menos com mulheres do que com homens. De olhar e falar assim, eu não vou ficar com aquela pessoa porque aquela pessoa tem filho. Eu acho que pra homem é pior, eles pior, olham mais isso, mas também tem um e pra gente também, que é mãe, também é um processo muito difícil, porque a gente nunca sabe quanto tempo um relacionamento vai durar e a gente sabe que criança se apega. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, eu sempre tentei proteger meu filho, mas eu também nunca sabia até onde, tipo... essa proteção era válida, porque aí você acaba também separando a criança, né, de convívio, essas coisas. É muito complicado. Esse daí nossa, uma outra coisa que dá muito assunto. Dá, mas esse processo de aceitação, pra mim, inclusive pra mim foi quando eu comecei a namorar o pai do meu filho, que, tipo assim, foram 5 anos e aí eu sempre brincava, porque aí eu comecei a conhecer pessoas mais gay, pessoas ou bissexuais, assim, a molecada, o pai do meu filho tem 5 anos a menos que eu, e a molecada da idade dele já é mais aberta sexualmente do que a molecada da minha idade. Sim. Entendeu? E aí eu comecei a ver isso mais livre, conviver mais com esse tipo de pessoa. E aí você vai pensando, tipo assim, tanto que chegou uma hora que eu comecei a brincar, assim, se eu terminar com ele, eu vou ficar com menina, que não sei o que e tal. Pensamento, aí, né? Você começa a trabalhar isso dentro de você. Quando você... Porque assim, você falar isso já é nossa, é um ponto assim... Se você conseguiu verbalizar
que você ficaria com uma menina, já começa, um exatamente. É um Sabe aquilo, sabe a lei da atração? É mais ou menos isso. Quando você começa a verbalizar, seja numa brincadeira, você já tá num processo de aceitação de você pra você mesmo. E assim, você começa a pensar nas possibilidades. Tá, mas será que poderia acontecer? Entendeu? E aí você vai começando a trabalhar isso dentro de você assim, né, chegou num ponto que não dava mais e a gente terminou. Enfim, já contei essa história, né? E aí chegou uma hora que eu resolvi falar assim, tá, eu vou experimentar porque tem alguma coisa que me falta. Será que não tá aí o que me falta? Que também foi um processo de aceitação de quando eu falo assim pra mim, tá bom, eu vou experimentar. Eu experimentar, de fato, é um processo. Parece que assim, você vai fazer uma coisa que não tem volta. Sim. E não tem mesmo, né? É porque a gente tem na nossa cabeça, né? Como que você. Querendo ou não, a gente às vezes fala assim, de meter o foda-se, o que falam de mim, foda-se. Mas nesse começo, a gente pensa muito também, né? Do que vão pensar, do que a família vai falar, como meus amigos vão reagir, querendo ou não. Mas é tudo fato dessa construção que a gente tem. De que é errado ser homossexual, sabe? Sim. Então, pra mim, eu tive um processo, acho que talvez um pouco diferente da Brisa, porque ela falou que tinha os amigos, né? Sim. Convivia já mais com os amigos... Sim. sei lá, bissexuais e tal. E homossexuais também. Então, assim. homossexuais, e eu já não tive isso. Na minha adolescência, eu só andava com os meninos, né? E aí tinha todo aquele processo de, agora os hormônios estão à flor da pele, a gente tem que ficar com as meninas, e tem que transar, e tem que fazer, acontecer, babá. E eu só andava com os meninos, o meu grupinho era só de meninos. E eu lembro que eu me sentia meio deslocado, porque meio que te forçam. Não é que te força. É que você é construído de uma forma de que você tem que ficar com as meninas. Tem que ficar, isso daí. E se você não fica, tem alguma coisa estranha com você. O que tá acontecendo? Sabe? E aí eu lembro que sempre que ia pra uma festa e tivesse um gay lá, aquele gay era motivo de chacota. Então, assim, você começa a colocar na sua cabeça, pô, isso é errado. Eu não quero passar por isso que essa pessoa tá passando. Exatamente, eu não quero virar chacota. Eu não consegui fugir muito das chacotas porque eu sempre tive um visual muito masculinizado, assim, não, tipo, não sou um homem, mas assim, sempre foi mais puxado pro masculino. Então, eu sempre fui ridicularizada, assim, isso daí eu vivi a minha vida inteira e inclusive, assim, quando você se aceita, isso se encaixa. Aí você fala, não tô errada. Tipo, não que isso seja padrão. Mas você vê que o seu cérebro não é tão... como que é a palavra? Não é feminino, porque eu não acho que meu cérebro seja masculino. Mas assim, eu acho que é mais masculinizado sim. Porque eu não consigo fazer muita coisa de uma vez só, não. Estereótipo. Então... Não, mas no meu caso, mas exatamente, tem pessoas que não, mas pra mim foi assim, eu nasci com gostos mais ditos masculinizados, apesar de eu achar isso continuar falando, eu acho esse negócio de falar que roupa é de homem e roupa é de mulher é uma coisa assim, muito ridícula e, tipo, roupa é roupa, qualquer um pode usar, entendeu? Eu já falei, se eu quiser andar com uma calcinha na cabeça, o problema é meu, eu pago minhas contas. Mas hoje você tem essa visão. Então. Apesar que assim, né, você falou que andava com roupa mais masculina. Sim, a minha mãe não... Na verdade, eu não sei se eu dava muita opção, porque ela tentou até um certo ponto e aí ela viu que não tinha jeito. Entendeu? E aí, ela falou, beleza, então... Porque chega uma época da vida da criança que ela não deixa mais os pais escolherem roupa pra ela. Sim. E aí, tipo, não tem mais como você colocar dentro do padrão que você quer. Não, mas aí também você vem de talvez uma família que era mais de boa em relação a isso. Sim. Né? Porque talvez outra pessoa tenha uma família que não ia aceitar. Não, exatamente, que ia apanhar, ia, tipo, não, você vai vestir isso daqui, porque, cara, é uma grande besteira tudo isso, né? Pois é uma grande besteira. Ele nasceu pelado, gente. Mas pra muita gente chegar nessa conclusão demora, né? Nossa. Para as pessoas se desconstruírem.
Então, né, que nem eu tava falando do fato de sair e sempre ser... Quando via algum gay, as pessoas ridicularizavam e querendo ou não, a gente tava no meio disso aí também, né? E isso vai entrando na cabeça de que é errado, é errado, é errado. Mas é interessante porque, assim, eu sempre tive os trejeitos gay, sempre gostei de coisas femininas, mas aí lá no momento que era pra ser, tipo, gay, eu não podia. Porque eu tinha que mostrar que eu era masculino, porque, né, que nem a gente já falou, eu gostava muito de Spice Girls, que na época, anos 90 por aí, era tido como uma coisa ou só de menina ou de gay. Ou de viado, é isso mesmo. Mas eu era, assim, um fã muito forte de Spice Girls. Eu tinha, tipo, uma pasta, assim, com foto, com... Mas então, sabe o que é engraçado? Revista. Eu gostava de Backstreet Boys. Aí é engraçado, porque, por exemplo, aí seu pai olha e fala assim, ele gosta das mulheres. Pode ser. Porque era uma banda de mulher. Pode ser. Sabe? Então tá tudo bem com meu filho. Tipo, Nossa, não, beleza. Só que o lema da banda era tipo Girl Power, sabe? Lógico. Vamos chutar os machos. Exatamente. Mas até então seu pai não parou pra averiguar não, isso. ele não sabia. Entendeu? Não tinha controle sobre isso. E aí as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, não, tipo, eu era apaixonada. Eu gastei muito dinheiro com Leonardo DiCaprio e Backstreet Boys. Eu sou apaixonada até hoje pela banda. Adoraria ver um show do Backstreet Boys. Me chamem. Eles iam vir pro Brasil, foi cancelado. Foi cancelado. E assim, e aí também tinha essa coisa das Spice Girls e tal. Eu não gostava de Spice Girls porque era só menininha. E eu amava, porque eu ia na banca toda semana ver se tinha revista, se tinha pôster. Nem sei se hoje em dia existe isso ainda. Não sei. Ainda, não faço a mínima assim. ideia se isso ainda tem. Mas assim, eu tinha uma pasta imensa com foto delas e assim, dançava. E o CD. Olha só a pobreza. Eu ganhei o primeiro CD delas e eu não tinha aparelho de som que tocasse CD na minha casa. E aí um primo meu tinha um aparelho de CD, ele gravou numa fita, ele pegou o CD, gravou numa fita pra mim, pra eu poder ouvir. Aí eu acompanhava pelo encarte as letras, ouvindo a fita. É muita pobreza. Então, é uma aceitação. Enfim, a gente trabalha com o que a gente tem, né? Eu lembro que uma vez uma das minhas tias estava nos Estados Unidos e ela trouxe um quadro maravilhoso do Leonardo DiCaprio pra mim. E é engraçado, é bem isso, porque, a Brisa gosta do Leonardo DiCaprio. Ela é toda molequinha assim, mas fica tranquila, porque ela gosta do Leonardo DiCaprio. Sim, gente, Leonardo DiCaprio ele tem uma beleza tão feminina que se ele fizesse a garota dinamarquesa ia ser a mesma coisa que o menino fez. É verdade. Sabe? Hoje em dia ele tá mais mudado. Mas agora ele mudou, gente. Ele era molecote de tudo. Sim, ele era, nossa, ele é lindo até hoje, maravilhoso. Com certeza. Mas hoje ele já conseguiu dar uma homenzada, mas não. Então, mas aí, isso que eu falo, né? Tipo, eu tive isso na adolescência, que era meus 13, 14 anos. Amava as Spice Girls. Mas tinha que ter esse lance do masculino, né? De ser... Você gostou? Machinho. Qual que é delas que é a mais masculina? Esporte. É a Mel C? A Mel C. A Mel C. Então, você gostava dela, Nossa, eu era ela. Então, na minha cabeça. Lógico, você tinha que ser ela, justamente. Você não podia ser a Vitória. Não, imagina a Emma. Nossa, não podia ser a mais menininha de não todas. pode. A Vitória que era modelinha. Não pode. Tipo, e às vezes era o que você queria ser na vida, mas não pode. Mas eu gostava bastante de ser a Mel C. Eu acho que ela era mais pá. Mas aí depois você vai crescendo e vai entrando outras coisas na sua vida, né? Que aí quando eu cheguei nos meus 18, 19... tudo pra mim foi muito lerdo. Não, só te falar desse lance aqui, que eu mesmo me cortando, né? Mas esse lance de tudo foi muito atrasado pra mim. Não sei se era medo ou timidez... Mas assim, o meu primeiro beijo mesmo eu dei com 15 anos. Eu não vamos nem falar sobre isso. Eu vejo o pessoal falando assim, eu dei meu primeiro beijo com 11 anos, com 12 anos. Eu fui com 11. O meu primeiro beijo mesmo, assim, é colocar a língua lá dentro da boca da outra foi com 15 anos, com uma menina, né? Então pra mim foi tudo muito lerdo. Aí eu fui perder minha virgindade com uma menina com 19 anos. E assim, aí... Depois dos 19 anos, eu comecei... Aí eu tinha internet. Aí eu comecei a conversar com pessoas. Aí já tinha acesso maior a
a um conteúdo gay, vamos dizer assim. Uma pergunta, que isso, eu nunca fui fã disso, mas você é fã de pornô. Sempre foi. Não sei se hoje ainda isso... Mas quando nessa idade, você procurava pornô gay? Procurava. Assim, é coisa de homem, né? Isso, né? Quando era adolescente, sempre tinha aquele VHS que um passava pra todo mundo, sempre era um pornô hétero, né? Então, é isso que eu tô... Mas assim, você procurava o gay? Procurava, claro. Nossa, quando eu descobri a internet, onde eu podia encontrar, nossa, aí pra mim era uma coisa... Nossa, agora eu quero ver como que era. A primeira vez que eu vi... mas aí talvez seja também uma questão de curiosidade, né? Sim, mas a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, que coisa, né? E outra, né? Pornô é aquela coisa, né? São os homens maravilhosos, do totalmente pinto fora, imenso, totalmente fora do padrão. E aí eu ficava, nossa, mas é isso? É assim? Nossa, que coisa. Porque até então eu não tinha, como eu já falei, eu não tinha Mas ninguém. eu digo antes de você pensar assim, tipo, sou gay. Antes, se você procurava pornô gay, tipo assim... Quando começa a florar essa coisa. Ou você procurava pornô hétero? Não, aí eu comecei a procurar mais pornô gay mesmo. Que aí você começou... foi aí que eu comecei a ver muita coisa. Apesar que assim, claro, a gente vai se aceitando, que nem eu falei, é um processo, né? Durante a infância, a adolescência, você vai vendo coisas que você vai falando assim, pô, tem alguma coisa diferente. Pô, tem alguma coisa estranha, sabe? Mas quando eu cheguei com 19 anos, que aí eu podia procurar, tinha mais acesso. Aí chegou a internet em casa e agora eu vou tudo. ver muitas coisas, agora eu vou ver o mundo, né? E aí que eu comecei a me aceitar. Acho que aí foi um processo maior da aceitação, de saber realmente quem eu era. Porque até então eu não tinha contato nenhum com o mundo homossexual. Eu não tinha contato, porque toda a minha infância não tinha nenhum gay na família, não tinha amigos, não tinha nada. Então até eu chegar nessa idade... demorou muito pra eu perceber como que era todo esse universo, né, que existia. Então, aí sim, aí eu fui pra internet, conversei com pessoas, entrei no bate-papo, fui lá, conversei, procurei sites e fui procurar realmente pornô pra ver como que era. Então, eu acho que... Que é uma grande besteira, né, a gente deixar as crianças fazerem isso... Pois é. Acho que devia ser, se isso fosse assunto mais bem tratado por especialistas, por pessoas que entendem, talvez não teriam tantas mulheres frustradas que não gozam e homens que se acham o batistaca. Mas então, foi todo um processo até esse encontro aí com a internet que eu tive pra me desconstruir, sabe? Fez parte da sua desconstrução. Aí eu comecei a entender coisas que aconteciam lá no passado. Teve uma coisa que aconteceu comigo quando eu era mais novinho. Eu lembro que a gente ia muito pra um sítio com uma tia minha. E lá, tipo assim, era só as molecadas. A gente ia brincar, subir em árvores, essas coisas assim. E tinha uma mina, onde a gente nadava. E eu lembro que um primo de um primo meu, que tava junto, a gente nadou e ele tirou o calção pra torcer. E eu devia ter, sei lá, meus 9, 10 anos de idade. Só que ele era mais velho, devia ter uns 14, 15 anos de idade. E eu fiquei olhando aquele menino e tipo assim, as pessoas era tão normal ver o menino pelado. Vocês estavam só em meninos? Isso, só meninos. Senão não teria feito isso. E ele tirar o calção e torcer, e eu fiquei tipo, nossa, que menino tá pelado, olha que coisa. Só que aquilo ficou na minha cabeça, assim, isso... e por que eu tive essa atração tão grande de ver aquele menino, sabe? Mas tem aí uma coisa que eu não sei se isso acontece com mais pessoas. Eu sempre tive vergonha de me trocar na frente de alguém. Ah, não, sim, eu não sei, eu não sei se já era uma defesa de tipo assim, você parece um moleque, se você tá aqui, tipo, com as meninas se trocando, você vai ficar olhando, e nunca foi assim pra mim, mas sabe? Pra mim também foi muito difícil isso. Apesar que mas assim, eu tinha muito lance de vergonha do corpo, mas tinha também muita vergonha de tipo um certo medo de como que eu vou ficar pelado perto das outras pessoas se eu quero ficar também observando elas. Quando eu era adolescente, depois eu fiz natação, e quando a gente ia pro vestiário se trocar, eu morria de vergonha de se trocar, e era tudo meio que aberto, assim. Então eu colocava a toalha... Não façam isso, fechem os vestiários. Pois é, colocava a toalha, enrolava, mas adorava quando passava um menininho pelado, sei lá, sabe? Então aí quando eu fui me aceitando, eu começo a entender isso. Mas eu acho que começa com essas perguntas, não é? De tipo, por que isso tá me chamando a atenção? Pois é.
Por quê? Por que tá me chamando de atenção? Por que eu me sinto ruim, me sinto fazendo uma coisa errada quando isso acontece? Aí eu acho que é aí que você começa a pensar. Assim, se eu tivesse tido o mínimo de informação antes... Nossa, eu consigo pensar... eu tava vendo um outro podcast esses dias que eles estavam falando sobre filmes e séries adolescentes, eles falaram de Malhação. E falaram da Priscila Fantin, que fez Malhação, né? E, cara, eu tinha um crush nela, assim, absurdo. E eu só achava que eu queria ser ela. Mas não era. Você queria ter ela. Exatamente, sabe? E assim, é engraçado como você, tipo, hoje, né? Tipo, você consegue olhar pra trás e falar assim... Meu Deus, como eu era uma criança viada. Você começa a entender por que aquela pessoa te atraiu tanto, por que você ficou olhando para aquela pessoa, sabe? Por que eu ia, talvez, pro vestiário, tinha vergonha, mas quando passava alguém pra você, pelado, te chamava atenção. Nossa, chamava atenção e queria ver mais. Então aí é um processo que você começa a entender o que você passou, né? Claro, esse processo não é tão fácil, né? Porque ainda na sua cabeça fica... nossa, o que vai acontecer comigo? O que eu vou ser? Tanto que eu falei, né, no primeiro episódio, que eu achava que eu ia ficar com meninos, mas na broderagem. Na broderagem só. Que eu ia... no sigilo. Que eu ia ficar, mas eu ia depois achar uma mulher, eu ia casar, ia, sabe, ser diferente da minha vida. Mas aí eu comecei a perceber, não é assim. Existe um outro universo, uma outra vida que é possível. Sim. E que eu posso seguir. E aí você começa a se entender melhor, né? E esse processo. E aí você vai se desconstruindo de algumas coisas e se construindo de outra forma, né? Eu acho que esse processo de desconstrução dentro da nossa cabeça, de falar, calma, tá tudo bem, você pensar assim, as pessoas falaram que é errado, mas não é, sabe? E aí, quando você começa a se aceitar pra dentro, pra você, e por exemplo, que a gente tava falando um pouco antes de começar a gravar. Aí, beleza, eu e o Marcelo, a gente se assumiu um pro outro, e beleza, vamos viver a nossa vida, encontramos pessoas, mas aí a gente também tinha medo de andar com pessoas que parecessem muito gays, ou muito lésbicas, ou muito qualquer coisa, sabe? Sim. Aí vem o lance da aceitação no meio, da nossa aceitação com a gente mesmo, no meio, de tipo, falar assim, cara, não é errado, porque enquanto você não... São vários tipos de aceitação. A aceitação no meio, no círculo de pessoas, você não ligar de ser visto cumprimentando uma menina que é mais caminhão, ou um menino que é poquezinha, e entendeu? Ou até mesmo transexuais, essas coisas todas. É uma aceitação muito, muito... Você tem que trabalhar muito na sua cabeça, porque quando... Aí você fala, beleza, era errado, agora não é mais, mas assim, eu não posso andar com pessoas assim, porque as pessoas não podem me ver com pessoas assim. Sim. Aí também é o medo das pessoas te arrancarem do armário, né? Sim. Esse processo também, que nem eu falei pra Brisa, né? Pra mim me incomodava muito me tratarem no feminino. No feminino. Quando eu comecei a andar com a galera gay, né? Vamos dizer assim. Aí nas festinhas, aí chegava alguém e falava assim, nossa, a senhora aqui... A senhora, e pra mim aquilo me incomodava tanto, mas eu acho que faz parte também de Mas eu acho que é o cutuque, né? De tipo assim, Ai, tá tudo bem, calma, não é um pronome que vai dizer quem você entendeu? Mas é por isso, eu acho que toda essa construção que foi dita, você é homem. Você tem que ser tratado no masculino. No ele, E aí quando alguém chega e fala, senhora, amiga, menina, você fica meio assim, pô, mas não, eu sou homem. O que estão falando assim de mim? Isso acontece muito mais com gays do que com lésbicas. Por que estão falando assim de mim? Mas aí, quando você vai convivendo no meio, você vai falando, não tem nada a ver. Foda-se o pronome, o jeito que estão me tratando feminino e masculino. Que trate, sabe? Não tô nem aí. Você chega... E é muito mais gostoso. É muito mais você chega uma hora que você fala assim, calma, eu só tô vivendo a minha vida, foda-se como você vai me chamar ou não, e beleza, vamos viver. Mas aí, acho que tem muito a ver também com um certo machismo, né, que é colocado na gente, porque tudo que é o feminino é pior. É ruim, é ruim. Você ser tratado como uma mulher é ruim, sabe? E aí você vai percebendo que não. Tanto que hoje, nossa, eu com o Rafael,
A gente conversa muito mais assim, que no feminino. Nossa, tá brava? A senhora tá brava hoje? Acordou, fia? Sabe? Umas coisas assim, bem... E, né, a gente vai vendo que não tem nada a ver isso. É uma coisa boba que realmente foi colocado na nossa cabeça. Mas eu acho que isso realmente tem a ver com o machismo. Pra gente, não tem muito essa. Pelo menos eu não vivi num meio que se tratasse no masculino. Assim... Todos os meios que eu circulei tinha humano, né? Que a gente sempre... Mas isso pra gente era meio normal. Porque, assim, como você fala... quando você fala os homens, você pode estar falando de homens e mulheres no coletivo. Entendeu? Tipo assim, quando você chega tipo... Oi, meninos, você tá falando com as meninas e com os meninos. Então, pra gente, tipo, eu sempre fui de falar muito mano, até que há uns 2, 3 anos atrás começou a surgir o mana, né? As manas. Então, aí a gente começou Então, mas aí a gente começou a se apropriar mais do mana, entendeu? Mas pra mim, mano ou mana, tipo, sabe, independe. Mesmo porque isso realmente, no meio lésbico, não tem muito da gente se tratar no masculino, É mais diferente, acho que no mundo mas talvez seja gay mais forte. Mas talvez a gente não isso não seja um problema, justamente porque para homem, pro ser humano, qualquer coisa do feminino é pior, está abaixo. Sim. Entendeu? Vem um pouco do machismo, do homem, né? Mas, e outra coisa que você falou também desse processo, né? De começar a andar com pessoas mais afeminadas, mais masculinizadas. Gente, a gente deve tudo o que a gente tem hoje às POCs. Claro. As travestis, sabe? A gente deve tudo porque foram eles que apanharam, que deram a cara pra bater. Assim, não adianta. Então, e passa tudo, né? Quando você começa a se aceitar e sair pra esse mundo, você começa a ver toda a história da comunidade, você começa a ver o quanto essas pessoas são importantes, porque a gente não sabia. Quando eu andava lá com os meninos na adolescência, e eu não tinha nenhum contato com o mundo homossexual, eu não tinha, imagina, a ideia de como esse mundo é vasto. É verdade. Em tudo, em história, em pessoas, em personalidades que existem, a todos os movimentos. Então a gente começa a perceber muito mais coisas, sabe? Que é muito mais profundo do que só em relação à sexualidade, só a sexo. É verdade, sabe? Assim, se você for estudar, assim, começa lá de Stonewall, da Revolução, tem uma história por trás disso, e é coisas né? Que quem tá fora não sabe o que acontece, né? Claro, ser homossexual tem muito a ver com a sexualidade, mas é todo um modo de vida, é toda uma cultura, né? Sim. Então, e a gente não sabe disso, e quando você começa a se aceitar e vai indo pro meio, e vai Cara, é um meio maravilhoso, assim. Desculpa, héteros, mas é um meio maravilhoso, assim. Eu falo que se eu nascer de novo, eu quero nascer gay, de novo, Eu quero nascer dentro da sigla. É a única vida que eu conheço, mas eu quero nascer dentro da sigla, não importa onde. Eu costumo falar que eu queria nascer homem, viado, filho de 2 homens pra não ter contato com mulher. Mas sei lá, é esse lance, né, da gente, quando a gente tá numa caixinha ali, você tem que ser hétero, você é assim, 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 você se prende muito, né, e você não quer aceitar nada do que é o diferente. E no meio LGBT... que é IA+, tem muitas coisas muito diferentes. Nossa! Sabe? E cada vez vem vindo mais, né? E aí, assim... e aí você começa a ver que, poxa, você é só um serzinho ali. E aí você começa a perceber outras pessoas, outros jeitos de pensar. E é que nem eu falo, é uma desconstrução mesmo, uma nova construção de uma pessoa, né? É uma construção de um ser humano novo, porque eu acho que o medo no começo de andar com pessoas mais afetadas, porque, por exemplo, POC era um xingamento. Sim. E aí a gente se apropriou, as gays se apropriaram da palavra POC e ressignificaram ela. A ressignificação, né, das palavras, elas têm sido, assim, tipo, muito bacanas, porque você transforma... Sapatão, porque sapatão... Mulheres... Exatamente. Falar que era sapatão era xingar, tipo hoje assim... Não, sou sapatão mesmo. Tem gente que ainda hétero usa isso pra xingamento, igual usa viadinho, viado, essas coisas, assim... a gente tá vendo aí uma ressignificação das palavras muito bacanas, que ajudam muito, muito a gente
tem menos medo de ser chamado de POC, de sapatão, de lésbica. Lésbica, pra mim, sempre foi uma palavra muito forte. Sim. Entendeu? Mas até pra várias coisas, né? Hoje a gente pegar esse xingamento e ressignificar, tipo assim, como forma de empoderamento, de empoderamento. Né? Antigamente eu lembro que ser chamado de gordo. Né? Porque eu sou gordo. Então, tipo, mas... gordo nossa, isso abalava. Não, eu sou gordo mesmo. Esse é meu corpo e é assim que eu sou. Sabe? Então, mas eu acho que a gente tá chegando numa era de tipo assim, sou assim e foda-se você, entendeu? Tipo, Cuida da sua vida. Cuida da sua vida, exatamente. Sabe? Então, aí quando a gente começou a se aceitar, a gente começou a ter mais amigos, abriu o nosso leque de amigos porque assim, eu entendo até às vezes a curiosidade, e isso já aconteceu muito comigo, de homens, por exemplo, chegar... Tem um amigo meu que ele chegou assim, nossa, cara, eles acham que a gente é homem, não sei, não entendo muito isso. Aí ele disse, você vai no banheiro das meninas? Sim, a vida inteira eu fui no banheiro das meninas. Aí eu virei pra ele e perguntei assim, toda mulher que você vê, você sai querendo, tipo, transar com ela e catar e que não sei o que. Era um cara casado, é um cara super legal, mas assim, a curiosidade dele... Sabe? De tipo, nossa, você vai no banheiro das mulheres, meu, e aí? Tipo, né? Ai, idiota! Né? Ai, gente. Sabe? É aquela coisa. É a ressignificação de tudo. Não é porque um cara é homem e hétero que ele tem que ficar com qualquer mulher. Não é porque eu sou sapatão que eu vou querer todas as mulheres. Mas, não sei se você lembra uma vez, a gente tava na casa de alguém e a gente tava fazendo um verdade desafio. E aí caiu pra mim com um menino que era hétero e ele perguntou pra mim assim, viu, quando você passa na frente do meu trabalho, você me cumprimenta, é porque você tá interessado por mim? Em mim? Aí eu falei, sim. Não? Aí eu falei assim, peraí, vamos por partes. Primeiro, eu passo e te cumprimento porque eu sou educado e te conheço. Não é porque eu sou viado que eu não tenho educação. Segundo, nem todo homem me atrai. E terceiro, você não é um deles. Sabe? Então, assim, parece que você é gay, você vai ficar com todo homem. E tem esse pensamento, né, da pessoa, dos héteros, de que você tá perto de um gay, aquele gay vai dar em cima de você. Gente, é absurdo. Não, amigo, você não é. Não é assim, também funciona, né? A gente é bem seletivo. A gente só gosta da coisa boa. Né? Nesse caso, não é você, amiguinho. Mas assim, esse lance, né, da aceitação, eu acho que a gente tá falando da nossa vivência. Sim. Do que é pra cada um. Acho que pra uns é mais fácil, pra outros é mais difícil. E a gente tá falando um pouco sobre como foi a nossa vida, acho que pra galera ver, né, como é pra cada um. Né, é diferente. Claro também que eu acho que assim também depende muito do ambiente que você está. Sim. Acho que você tem uma família que te ajuda, que te apoia, é muito mais fácil você ter essa aceitação. No meu caso, né, ninguém sabia, mas eu me aceitar foi um processo meio que solitário, meio que solitário, me aceitei, mas eu sabia que também tinha uma família que não era tão... Que não ia te bater, tão rigorosa, não ia te mandar pra fora. Eu tive medo, né, quando eu me assumi do que aconteceu. Eu não sabia da reação dos meus pais, dos meus amigos. Mas eu sabia que era uma família que não ia me agredir, que não ia fazer uma coisa assim, nossa, né, que ia acabar o mundo. Então acho que depende muito, pra cada um é diferente, né? Igual, a gente tem que reconhecer isso. A gente vê, assim, às vezes as pessoas perguntando, mas quando é a hora de me assumir? Quando você tiver seguros, quando você tiver, por exemplo, adolescentes que querem se assumir pros pais, essas coisas, assim, tem que ter essa certeza de que, assim, dos males será o menor, só às vezes, tipo... No máximo, uma virada de cara e... Agora, se você achar que você pode sofrer alguma violência física... fica quieto, vai viver a sua vida na tua vida. Hoje, como mãe, eu tento muito não fazer isso, mas os pais obrigam a gente a mentir. Estou fazendo apologia à mentira, mas os pais obrigam a gente a mentir, porque eles querem que a gente faça exatamente o que eles querem. O que eles querem, sim. Entendeu? Então, tanto assim... que quando muita gente se assume, o pai fala assim, mas não era isso que eu queria. Não, mas você não tem que querer. Pois entendeu? Vive o que você quer pra você. Então. Né? Então, assim, se você que tá ouvindo tem filho, não obrigue seu filho a mentir pra você. Sim, Não obrigue pessoa nenhuma a mentir pra você. Sim. Entendeu? Não force a barra com ninguém. Do ser humano isso, né? A gente sempre quer ouvir o que a gente quer ouvir.
né? Ouvir o contrário é sempre doído. E eu acho que é isso, esse lance da aceitação. Pra uns vai ser de um jeito, de outro jeito, e cada um na sua, né? E se você mas com alguma coisa em comum. E se você tomar um susto, de repente, assim, de tipo, estou apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo que eu, assim, eu acho que primeiro precisa tomar muito cuidado, porque você pode fazer as pessoas sofrerem, todas as pessoas à sua volta sofrerem. E hoje em dia tem internet que tá muito fácil, né? Muito e procura fácil, e aí vem o lance das redes de apoio, né? Procure uma rede de apoio. Procure em quem você confia, que você sabe que vai estar sempre do seu Exatamente. lado, né? E assim, pessoas sensatas, né? Por favor. O importante, acho que é você estar seguro de si. É isso que você é isso que você quer pra sua vida, né? Acho que essa aceitação pessoal, acho que é o mais importante. Quando você se descobre e fala, nossa, é isso mesmo, eu acho que é o mais importante. Eu tô seguro e é isso que eu vou viver, tem que ser feliz, né? Sim, então tem que ser feliz. Eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou bi, eu sou trans, e acho que tem que ter essa confiança em você mesmo. É isso que eu sou. E boa, e aí bola pra frente, né? Porque o resto só tem que te respeitar. Quem tem que se aceitar é você. Sim. E acho que é isso. Por hoje é só, pessoal. Hoje foi uma conversa bem legal, bem gostosa falar disso, né? E acho que espero que isso ajude alguém, né? Que a pessoa se veja e que tudo vai ficar bem mais pra frente. E acho que é isso, pessoal. Por hoje é só. Bom, repetindo um pouco as nossas redes sociais, o meu Instagram é Brisa Kalene, Kalene com K. Yes, e o meu é Marcelo Sanoli. A gente tem o Instagram do podcast, que é Lado de Fora Podcast, e o e-mail para vocês contatar a gente, que é ladodeforapodcast@gmail.com. Isso, muito bem. Converse com a gente e aceita que dói menos. Isso, Essa é a frase, E com essa frase a gente termina. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.